né? E a gente olhar com esses olhos, né, depois de a gente entender isso, torna realmente a vida bem melhor de ser vivida, né? Ele falou: César, Deus está falando contigo e tu ainda não entendeu. Vem cá, vou te explicar. Você pediu o quê? Eu falei: eu pedi paciência. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que aprender a ter paciência. Ele falou: César, Deus está te dando oportunidades. Eu acho que quando a gente consegue identificar esse ponto de Deus, né, de a gente preencher esse nosso vazio espiritual, a gente pode dizer assim, mais cedo, a gente consegue construir esse caminho de uma forma mais natural, né? Nós temos tanta clareza do que nós gostaríamos que o nosso cônjuge ou até as pessoas que convivem conosco, nós gostaríamos que elas melhorassem, mas nós não temos essa mesma clareza às vezes sobre nós mesmos. As pessoas são um pouco diferentes, né? Como fazer para gerar essa reciprocidade, né? Da pessoa entender o momento da outra pessoa, né? Não, ela realmente está passando por um momento de transformação, eu preciso compreender. Essa paixão ela vai se apagando, mas o amor, ele permanece. O amor não vem de nós, o amor vem de Deus, então o amor permanece. E o amor faz respeitar. Tu resolveu se entregar para Deus a partir dali. E eu sempre digo que o amor também ele é uma decisão, né? Porque... Começa agora o programa Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg, feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone WhatsApp 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Me chamo Léo Jung e sejam muito bem-vindos a mais um programa, o Mapa da Riqueza, uma parceria entre a SATV e o Único Atalho. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, que é relacionamento. E quem está aqui comigo hoje para falar desse tema tão importante é a Silvia e o César Engelmann. Sejam muito bem-vindos. Obrigado
por aceitar o convite e vamos fazer um bate-papo bem bacana aqui. Boa noite. Boa noite, Léo. Obrigado pelo convite. Nós estamos felizes por estar aqui e realmente esperamos que seja muito proveitoso para ambos, né? Boa noite, Léo. Boa noite aos ouvintes da Estúdio A. É uma alegria para nós estar aqui para compartilhar um pouquinho do nosso relacionamento e da nossa vivência enquanto casal. Gostaria que, para começar, então, vocês já contassem um pouquinho, né, César, a história de vocês, né? Como casal, como que começou esse relacionamento, como que vocês foram evoluindo dentro disso, e também para o pessoal de casa que ainda não conhece vocês, já ir conhecendo um pouquinho melhor. Show de bola. Então, como você já falou, né? Eu sou César Engelmann, hoje com 47 anos. Hoje também com essa idade, não só pela idade, porque o amadurecimento ele não vem só pela idade. Me considero assim um marido muito melhor, um pai melhor, um ser humano melhor, um filho de Deus melhor, uma pessoa melhor em todos os aspectos da minha vida. Nem sempre foi assim, né? E a gente tem que fazer escolhas na vida. Uma das minhas escolhas foi procurar Deus. E a partir daí as coisas mudaram, né? Eu sou natural de São Carlos, conheci a minha bela esposa em Blumenau, trabalhávamos juntos na então JK Pneus, hoje extinta. E lá nos conhecemos, nos casamos, constituímos família e a nossa vida, na verdade, no começo não foi assim tão maravilhosa, né? Como te falei, tivemos algumas divergências no percurso, como a maioria dos casais tem, né? E quando nós entendemos que faltava algo, e esse algo que faltava era Deus, e nós nos entregamos, e nós começamos a aprender, entender, entregar a nossa vida a Deus, então as coisas começaram a melhorar. O nosso casamento frutificou, o nosso amor reacendeu, o nosso respeito, e os nossos filhos hoje desfrutam certamente de pais melhores. E durante essa caminhada, a gente pode dizer assim, vocês perceberam, né, isso ao longo do tempo? Foi uma virada de chave que aconteceu? Foi em algum momento específico? Como que foi isso, Silvia? Sempre que é pedido para falarmos de nós, como tu fez a pergunta inicial, né, Léo? A gente obrigatoriamente acaba olhando para dentro de nós, para a nossa história. E se hoje nós olhamos para trás, nós conseguimos ver com clareza o propósito que Deus tinha na forma que Ele nos levou a buscar Ele de uma forma diferente, né? Sempre fomos, vamos dizer assim, instruídos, né, das nossas casas, pelos nossos pais, né, a termos Deus na nossa vida, mas enquanto casal nós não tínhamos esse hábito, nós não alimentávamos isso dentro da nossa casa, né, não da forma que nós temos isso hoje. E nós fomos buscar a Deus intensamente através do convite de um amigo, né, quando nós morávamos em Blumenau, e aos poucos a gente começou a compreender algumas coisas sobre Deus, sobre a palavra dele, né, e fomos passando a conhecer a Deus. Então, hoje, falar de mim e do César e do nosso relacionamento, nós não temos como falar de nós sem falar de Deus, né? Porque Deus, ele é o pilar do nosso relacionamento, da nossa família, e foi através dessa descoberta que nós tivemos que a gente aprendeu a se amar com um amor muito melhor do que o nosso, né, César? Mas com o amor de Deus, esse amor que aceita, que não julga, que perdoa, né? E como César pontuou no início, tivemos desafios no nosso relacionamento, como a maioria dos relacionamentos possuem, né? Onde a gente, nesse processo, aprendeu que amar é uma escolha, né? Nós escolhemos amar e permanecer. E quanto a esses desafios, vocês poderiam falar um pouco para nós quais que eram esses desafios? Porque é algo normal, né, dentro de qualquer relacionamento, não só na vida a dois, né? Então, com certeza, muitas pessoas também vão se identificar com isso, porque mesmo
hoje eu acredito que ainda existam alguns desafios, porém uma forma muito melhor de lidar com eles, né? Então, quais que eram esses desafios que existiram lá no início do relacionamento? Amém. Léo, há poucos dias atrás a gente ministrou um encontro de casais. E a gente fez uma dinâmica, né, Silvia? Já é o segundo ou terceiro que a gente ministra. E uma delas foi que as pessoas, quando elas se unem em matrimônio ou simplesmente vão morar junto, e tem a falsa ideia de que não estão casadas, né? Realmente, diante de Deus, nós devemos casar legitimamente. Mas, enfim, as pessoas se unem, cada um traz uma bagagem consigo, uma bagagem espiritual, uma bagagem cultural, uma bagagem de relacionamento, uma bagagem de conhecimento e de hábitos e culturas que tem sua família. E se une com outra família, com outro ser que também tem outros hábitos, traz uma mochila carregada de outras coisas. E a partir desse momento, essas duas mochilas, elas obrigatoriamente têm que servir dentro da mesma. Tudo tem que entrar na mesma mochila, né, Silvia? E aí começam os desafios. O que eu tenho que largar para conseguir colocar as minhas coisas dentro da mesma mochila da Silvia? O que a Silvia tem que largar para colocar as coisas dela dentro da minha mochila? E aí começa um monte de coisa. Posso falar por mim. Eu era um homem extremamente grosso, extremamente dono de si. Hoje as pessoas olham para mim assim, nossa, que calmo. Eu era um homem que parava no trânsito para brigar. Eu era extremamente estressado, muito nervoso e sempre muito autoritário. Imagina um homem desse, com uma personalidade dessa, tratando uma mulher. Isso não dá certo. Isso não funciona. Não é? Então, são coisas, eu estou aqui pincelando algumas coisas que nós realmente temos que mudar. A gente tem que analisar a nossa vida e isso a gente faz de forma mútua. A Silvia foi fundamental na transformação da minha vida, como uma mulher sábia, como uma mulher carinhosa, que sempre me amou e sempre me respeitou. Então, ela conseguiu me auxiliar, me ajudar a buscar em Deus as mudanças necessárias na minha vida, para que eu tivesse um caráter renovado, para que eu tivesse um caráter melhorado. E eu continuo melhorando, tendo que melhorar todo dia. Eu carrego algo que eu aprendi com um pastor lá em Blumenau. Ele dizia assim, que nós deveríamos carregar no peito uma plaquinha em reforma, porque nós estamos todos os dias em reforma. Todos os dias nós precisamos melhorar um pouco. Todos os dias nós vemos em nós, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, algo que não agrada a Deus, que não agrada a nossa família, que não agrada o nosso colega de trabalho e que nós precisamos melhorar. E aí o processo começa. E isso a gente pode entrar num ponto bem importante aqui, que como o César falou, né, são duas pessoas diferentes que se unem. Né? E a gente tem, antes disso, um namoro, né, que a gente pode até dizer que é quase que um processo seletivo, né, onde um aprova o outro, né? Mas, de certa forma, você, além de entender e conhecer o outro, você também precisa se conhecer. Né? Você precisa estar disposto a mudar, você precisa estar disposto a estar em reforma constantemente. Né? E aí as duas partes, tendo essa disposição, aí sim que a coisa tende a fluir melhor. Isso sempre foi assim? Ou vocês perceberam isso após encontrar a Deus? Se nós formos olhar para nós, enquanto seres humanos, a gente olha, por exemplo, para as dificuldades que tivemos enquanto casais e enquanto seres humanos. Nós temos tanta clareza do que nós gostaríamos que o nosso cônjuge, ou até as pessoas que convivem conosco, nós gostaríamos que elas melhorassem para que os relacionamentos se tornassem melhores, né, de uma convivência mais fácil. Mas nós não temos essa mesma clareza, às vezes, sobre nós mesmos.
Então, Deus ele nos trouxe isso de uma forma mais clara. Antes, quando o César comentava de que eu fui uma peça-chave para que Deus conseguisse tocar o coração dele, realmente foi, né? Onde Deus começou a mexer com a minha estrutura primeiro em algumas coisas, porque eu compreendi que se então fosse necessário, e de fato é, que Deus começasse a fazer em mim, que eu passasse a perceber o que eu precisaria mudar como esposa, como companheira, como mãe, como ser humano, né? E quando a gente fala em autoconhecimento, né, o quanto é importante nós conhecermos o nosso perfil, a nossa personalidade, mas o que realmente me transformou, Léo, foi quando eu conheci a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, nós passamos a descobrir quem nós somos nele, a nossa identidade. E a partir dali, nós passamos a ser transformados. Né? Nós passamos a compreender a palavra de Deus, a vontade dele para nós, e as coisas se tornam mais fáceis. Porque aí sim, a gente chega nesse contexto que o César trouxe antes, de compreender para que dê certo, nós vamos precisar que ambos estejam dispostos a deixar coisas para trás, para que nós consigamos carregar tudo numa mochila, né? E que as coisas elas fluam mais facilmente, onde a gente percebe que todos nós temos orgulho, né? Mesmo que às vezes achamos que não, se a gente sonda o nosso coração, a gente vê que sim. E para um relacionamento dar certo, é realmente a gente estar dispostos, às vezes, a diminuir o nosso eu, né? Para que Deus cresça e que juntos a gente evolua, né? E que a partir disso a gente seja um bom exemplo para os nossos filhos, né? Que eles vejam Jesus, não somente na nossa fala, mas na nossa caminhada, nas nossas atitudes. E temos dificuldades ainda, né? E vamos ter, mas com o tempo se torna mais fácil. E dentro ainda desse contexto, né, Deus geralmente primeiro age dentro de uma pessoa para depois, a partir disso, né, fazer com que essa pessoa haja em prol de outras, né? Transforme outras pessoas depois que ela já iniciou a própria transformação, né? Então, no caso de vocês perceberam que foi primeiramente através da Silvia, né? Ou até daquele amigo lá atrás que já estava transformado, né? Deus tem suas estratégias, né? Então, isso tudo é muito legal, né? E eu gosto de citar isso também, né? Porque eu, no meu relacionamento mesmo, também com a Amanda, né? A gente começou muito cedo, muito novo, eu com 16 anos, ela com 14, né? E eu sempre digo que a gente teve muita sorte, né? Porque, sinceramente, eu com 16 e ela com 14, a gente não se imaginava construindo uma família como é hoje, né? Então, a gente teve muita sorte, as coisas foram acontecendo, foram dando certo e sempre mudando para melhor, né? Eu acho que quando a gente consegue identificar esse ponto de Deus, né, de a gente preencher esse nosso vazio espiritual, a gente pode dizer assim, mais cedo, a gente consegue construir esse caminho de uma forma mais natural, né? Sofrendo menos, sem precisar contar com a sorte. Exatamente. Léo, nós temos que também ter as nossas atitudes. Nós temos que enfrentar os nossos medos, assim como a Silvia falou. O meu orgulho, ele era gigante dentro de mim e devastador com as minhas atitudes. E eu lembro de um episódio assim que foi crucial na minha vida. A gente tinha uma boa casa, um bom trabalho, filhos maravilhosos, tudo perfeitinho, né? Tudo perfeitinho. Mas entre nós as coisas não estavam assim perfeitinhas como as pessoas que nos conheciam viam, né? Em virtude de tudo isso que eu já falei. E aí teve um episódio assim que a gente teve uma discussão até bem séria, né, Silvia? E a Silvia... E a gente já estava nesse processo procurando a Deus. A Silvia já estava muito mais evoluída do que eu. E ela disse assim: César, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Vai orar a Deus, vai falar com Deus, porque não sei mais o que fazer.
E a nossa casa era um sobrado de 2 andares. E, de fato, eu fiz. Naquele dia, exatamente naquele momento, assim, eu já subi sapateando as escadas e fui para o meu quarto, porque eu não queria ficar ali embaixo. E aí eu fechei a porta do meu quarto. E aquele dia, Léo, eu falo isso diante de Deus. Eu dobrei o meu joelho, eu chorei muito. E eu falei assim para Deus, com essas palavras: meu Deus, isso tudo é verdade. Isso que a Silvia está falando é verdade. A placa do meu carro era GSG. Os meus colegas diziam assim: grosso, sempre grosso. Era tamanha a dificuldade de relacionamento que eu tinha, assim. Eu até era queridinho com as pessoas, mas não era o queridinho com a minha família. E é o que acontece hoje em muitas residências, em muitos lares acontece isso. As pessoas têm essa dificuldade. Mas aquele dia eu dobrei o meu joelho e falei para Deus assim: Deus, se é verdade, Deus, aquilo que o pastor lá na frente fala, que o Senhor transforma a nossa vida, que o Senhor tem esse poder de mudar a nossa personalidade, eu me coloco diante de Ti. E tudo aqui a Silvia falou é verdade, porque nem eu me aguento. No fundo, nem eu me aguento. Eu não quero ser assim. E eu não gosto de ser assim. Transforma, muda a minha vida, Senhor. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Léo, a partir dessa oração, isso não foi um passe de mágica, mas a partir daquela oração, Deus foi me capacitando e me dando habilidades e paciência necessária, trazendo dentro de mim também o perdão necessário, o perdoar. Na verdade, a Silvia tinha uma facilidade gigante de perdoar e eu não conseguia perdoar. Eu ficava amargurando isso dentro de mim e isso me fazia mal. Então, a partir dessa oração, porque o que é a oração? É orar, é falar, é a oratória que nós estamos fazendo, mas também ter a ação daquilo que se propõe diante do pedido em questão. Então, eu tive que enfrentar os meus gigantes, né, com êxito. A Silvia sempre me auxiliando, sempre me ajudando, também tendo um entendimento do processo que eu estava passando. Assim como a Silvia também passou por alguns processos necessários, né, evoluiu maravilhosamente bem, né? Graças a Deus, e foi maravilhoso. E esse é o processo, e esse processo ele continua até hoje. O que na Bíblia a gente entende como um processo de santificação. Jesus fala: sede santos, assim como eu sou santo. Então nós devemos procurar a santidade, assim como Jesus era santo. Então, como é que é esse processo? Nós vamos, porque é o nosso caráter que precisa ser santificado. As nossas atitudes, como a Silvia falou, não é só o nosso falar, mas a nossa atitude, as nossas ações, elas têm que demonstrar essa mudança, ela tem que demonstrar esse caráter. E aí esse processo de santificação, ele acontece dia após dia. Teve uma situação que a gente estava lá e eu falei assim com o pastor, que era um amigão meu. Falei: pastor, quanto mais eu oro, mais tribulação aparece na minha vida, pastor. Não está certo isso aí. Ele foi lá com todo o carinho do mundo, me abraçou, o pastor Chico, lá de Blumenau, um bênção, um homem de Deus. Ele falou: César, Deus está falando contigo e tu ainda não entendeu. Vem cá, vou te explicar. Você pediu o quê? Eu falei: eu pedi paciência. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que aprender a ter paciência. Ele falou: César, Deus está te dando oportunidades de que você seja paciente. Todas as vezes que você conseguir enfrentar essas dificuldades, esses problemas que estão acontecendo com paciência, você vai se fortalecer cada vez mais. E aquilo que hoje te machuca, amanhã não vai mais te machucar. E assim tu vai passar por esse processo. Vai se autoeducando. E aí eu comecei a entender essas coisas. E... quer falar alguma coisa a respeito? Eu acho que aqui tem um ponto bem legal, né? Porque, de certa forma, quando tu se ajoelhou, tu fez essa oração que foi tão importante, foi uma decisão, né? Tu resolveu se entregar para Deus a partir dali, né? E eu sempre digo que o amor também ele é uma decisão, né? Porque, por exemplo, eu e a Amanda, a gente decidiu que vai morrer junto, né?
Não sei se ela é a mulher perfeita para mim e vice-versa, não sei, mas a gente decidiu e vai acontecer, né? Então a decisão, ela é o primeiro passo, né? Tanto para o relacionamento a dois, quanto também para o relacionamento com Deus, né? E acho que só a decisão também não é suficiente. E aí entra esse ponto tão importante que é justamente a ação, né? Você colocar em prática justamente aquilo que você falou ou pediu, né? Com certeza. Ouvindo o César falar, e me lembro de uma passagem que fala que nós somos cartas lidas e escritas pelo próprio Deus, né? Então, hoje, para as pessoas que nos conhecem, que caminham conosco, né, e conhecem a nossa história, e talvez para muitos que não nos conhecem, por que compartilhar algo tão íntimo, sendo que é comum que as pessoas elas guardem, né? Hoje nós temos consciência de que o nosso casamento, ele é um testemunho vivo do amor e do cuidado de Deus e do que é possível que Deus faça quando um casal está disposto, né, a se posicionar. E Deus, ele faz infinitamente mais do que nós podemos imaginar. De fato, hoje, se nós olhamos para trás, nós conseguimos perceber, né? Deus, ele é tão maravilhoso que ele vai fazendo as coisas aos poucos, conforme nós temos a capacidade de absorver, de compreender, né? Porque ele é perfeito, né? Nós somos imperfeitos. Então, hoje, testemunhar um pouquinho da nossa história, eu creio no meu coração que através dessa conversa que nós estamos tendo aqui hoje, ela vai servir para edificar a vida de pessoas, para edificar a nossa vida, aonde às vezes passamos por dificuldades e nós não sabemos por onde começar, né? Às vezes, como César falou, tínhamos uma família abençoada, né? Filhos perfeitos, tudo para ser feliz, mas nos faltava algo. Foi aonde nós começamos a buscar a Deus. E hoje a gente compreende quando a Bíblia nos fala no livro de Jeremias 29:13, que se nós procurarmos a Deus de todo o coração, nós vamos encontrar a Ele. E foi isso que transformou as nossas vidas. Quando a gente fala em buscar e encontrar a Deus, é passar a ser sensível à presença de Deus, né? Deus, ele se manifesta através de tantas situações, né? E a gente passa a perceber o amor e o cuidado dele, né? Aonde Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, que ouve as nossas orações, né? E é maravilhoso isso, aonde a gente passa a desfrutar, né, dessa paz que excede todo o entendimento humano que nós recebemos somente de Deus. Então, nós temos muito a agradecer a Deus e hoje esse é um dos motivos de que a gente tem tanta convicção, né, César? De que um dos propósitos da nossa vida nessa terra é o ide, né? Onde a Bíblia diz, ide, fazei discípulos em meu nome, para que mais pessoas desfrutem. Nós não somos perfeitos. Nós somos conscientes de que nós somos dependentes de Deus e de que nós estamos, sim, em reforma. Todos os dias. E como gerar essa reciprocidade, a gente pode dizer assim, né? Porque como o César falou, eu era grosso, e a Silvia era boa em perdoar. Vamos resumir assim, né? Mas agora, por exemplo, em alguns casos, onde as pessoas são um pouco diferentes, né? Como fazer para gerar essa reciprocidade, né? Da pessoa entender o momento da outra pessoa, né? Não, ela realmente está passando por um momento de transformação, eu preciso compreender e, de certa forma, também depois abraçar essa ideia. Essa questão é bem interessante. Como estamos falando de nós, eu e César somos muito diferentes, né?
somos muito diferentes e hoje a gente percebe de que essa diferença ela é necessária, né? O César, ele é o meu freio diário de todos os dias e eu sou o acelerador necessário dele de todos os dias. Então, é engraçado falar disso, mas a gente se completa, né? Às vezes o que falta em mim, ele tem e vice-versa, né? Então, a palavra de Deus fala: a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos destrói. Um dom que Deus nos deu, nós mulheres, nós somos sensíveis, né? Há algumas coisas que às vezes os homens não são tão sensíveis, né? Então, a gente tem mais facilidade, às vezes, de compreender essas diferenças. E quando a gente compreendeu isso, de que éramos diferentes, mas que nós precisávamos um do outro, as coisas começaram a se ajustar. Amém. A mulher sábia, a mulher que exerce a sabedoria que Deus entrega a ela, Léo, ela ganha o seu marido sem falar, com as ações, com as atitudes dela. O amor dela, a sabedoria dela constrange o marido a ponto dele querer aquilo que ela carrega. É assim, é maravilhoso. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é perfeita, não contraditória. E ela é o manual da nossa vida. Então, quando nós começamos a buscar em Deus, é também fazer a nossa parte, buscar ler a Bíblia. Eu quero compartilhar um versículo. Fica à vontade, aqui. bem. Eu quero compartilhar ele na íntegra. Já deixei marcadinho aqui. Para que a gente não perca tempo procurando. Está na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha só o que fala a Bíblia, Léo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Realizar todas as boas ações não é só na igreja. Não é só na frente de quem já conhece a Deus. É na casa, é no trabalho. E se a palavra de Deus, se essa escritura ela é inspirada por Deus, e ela serve para ensinar a maneira certa de viver, então, segundo a Bíblia, que é a baliza que nós usamos, se Deus fala que tem a maneira certa e Ele ensina, é porque tem a maneira errada. E nós entendemos, eu principalmente entendo, que a maneira que eu vivia antes era errada. Era errada. Sem princípios, sem entender que nós não somos um montinho de carne com braços e pernas que andam por aí. Que somos criação de Deus. Que Deus nos fez para nos ter como família. Que nós existimos para honra e glória do Senhor, para louvor e adoração do Senhor. Isso é maravilhoso. Quando nós começamos a entender e compreender essas coisas, são maravilhosas. Me permite compartilhar um testemunho? Fica à vontade. A palavra de Deus também fala que nós devemos testemunhar. Logo depois desse episódio que eu comentei que eu fui orar, então, que a gente não estava bem, algo acontece na nossa vida. Transformador, né, Silvia? Nós fomos levados para a forja. A forja é um lugar onde o aço é aquecido, né, para ele se tornar mais resistente ainda. Isso nós conseguimos entender depois de todos os acontecimentos. A nossa filha Bruna, ela contrai uma bactéria que eu não lembro o nome dela, mas uma bactéria hospitalar. Era uma bactéria mortal, gravíssima. E a gente tinha, então, plano de saúde, a gente tinha, até na época, uma certa condição financeira para procurar médico particular, etc, etc. E houve uma série de fatores, que a gente não quer entrar em detalhe, assim, mas alguma negligência, e a Bruna não conseguia ser atendida, mesmo numa cidade como Blumenau. Então, acabou que ela foi hospitalizada
foi transferida às pressas de ambulância, no primeiro hospital que pudesse recebê-la. E aí nós passamos um processo muito grande. Primeiro, susto. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ontem estava tudo certo, hoje já não está também. E em 24 horas a Bruna parou de andar, parou de se alimentar, parou de urinar, se não me falha a memória. Aconteceram várias coisas. Em 48 horas ela estava desfalecendo. Foi terrível, muito rápido o que aconteceu. E aí as notícias não eram nada boas. Nada boas. Se ela sobrevivesse, ela ficaria com sequelas, uma possível sequela muito grave, perder movimentos e etc. Nós entramos em desespero. Então a gente começou a chorar, a gente chorou muito, a gente se desesperou. Se levantou toda a igreja na qual a gente congregava lá, em auxílio a gente, em oração, os pastores sempre nos auxiliando muito de perto. Mais uma vez entra a sabedoria da Silvia. Em determinado momento, Léo, no hospital, no quarto, a Silvia pegou na minha mão, olhou no meu olho e eu estava chorando desesperadamente. E ela disse assim para mim: César, nós temos duas coisas que nós podemos fazer nesse momento. Ou nós choramos e desistimos, ou nós nos levantamos nesse momento como guerreiros de Cristo e nós vamos guerrear pela vida da nossa filha em oração. Léo, foi um tapa na cara que eu recebi naquele momento, mas um tapa de amor, assim. Eu consegui secar as minhas lágrimas, peguei na mão da Silvia e a gente começou a orar. E a gente começou a declarar, a gente começou a profetizar a vida sobre a Bruna. Nós começamos a estabelecer princípios de cura sobre a vida dela. Nós começamos a declarar portas abertas, nós começamos a declarar médicos capacitados, nós começamos a declarar medicamentos fazendo efeito, nós começamos a declarar a ação de Deus sobre a vida dela. E as coisas começaram a mudar de uma forma magnífica. Foram 17 dias de luta, né, Silvia? 17 dias de luta. E ali vocês já tinham tido aquela virada de chave, vocês já estavam Já estávamos no processo. Já estavam no processo, né? Processo. Eu também, eu tenho um testemunho, posso dizer também, de como talvez Deus se manifestou para nós também, né? Iniciarmos esse processo através da Beatriz, minha filha mais velha, né? Ela, há uns 3 ou 4 anos, chegou para mim e pediu, e falou assim: pai, minha amiga me falou que o pai dela disse que nunca vai morrer. Você também nunca vai morrer? Aí eu nunca tinha pensado, né, em como responder isso, né? Nunca tinha conversado com ela a respeito e tudo mais. Aí eu falei: não, filha, papai vai morrer um dia, né? Só que nós vamos nos encontrar um dia também, né? Nós vamos nos encontrar no céu. Mas para isso o papai tem que ser uma pessoa boa. E para você também ir para o céu, você também precisa ser uma pessoa boa, né? Então, essa foi uma virada de chave para mim, porque ali eu poderia simplesmente dizer para ela que ou eu nunca ia morrer, mas essa não é a realidade da vida, né? Ou que a gente ia para debaixo de um buraco e sei lá, né? Mas aí com que vontade que essa menina continuaria vivendo, né? E foi aí que entrou aquele ponto que o César falou e que a Silvia também falou, né? A gente não pode só falar, tem que mostrar, né? Tem que agir. E aí que eu percebi que a gente também precisaria passar a viver isso, né? Então, foi a partir disso que eu e a Amanda começamos a literalmente viver isso, né? Que legal, Léo. Enquanto que você falava, veio uma passagem ao meu coração, né? Muitas vezes a gente fica sem resposta, né? E Deus, ele usa os nossos filhos para falar conosco, né? A palavra diz que para nós herdarmos o reino dos céus, nós temos que ter o coração igual de uma criança. No livro de João,
fala que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E no livro de Oséias fala que o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. E quando a gente olha para essas duas passagens, a gente consegue se ver nelas. Porque a questão de ser destruído por não conhecer, eu recebo no meu coração como se Deus ele quer nos dizer que muitas vezes a gente passa por situações, a gente perece, a gente sofre por não conhecermos a palavra dele, não conhecer o quanto que ele é um pai que ama, que cuida, né? Às vezes nos questionamos nos dias da aflição, por que nós estamos passando por isso, né? Mas Deus, ele nos prometeu que ele seria conosco. A Bíblia diz, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então Deus, ele prometeu que ele seria conosco, que ele iria nos capacitar, que ele iria nos guardar, mas isso não significa que nós não passaremos por dificuldades, né? E eu creio que quando a Beatriz te pediu isso, a gente, enquanto pai, que quer tanto proteger os nossos filhos, a gente percebe o quanto que nós não temos, né, o domínio e a autoridade sobre as situações da nossa vida. E isso nos faz refletir, né, o que nós estamos fazendo. Porque está escrito que a gente é para instruir as crianças no caminho de Deus, que quando grande elas não vão se desviar dele. Uhum. E quando a gente contempla a nossa vida só com o que os nossos olhos contemplam, isso nos gera uma insegurança. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e a gente crê por fé de que ela vai se cumprir, as coisas se tornam mais fáceis, né? Aí você passa a não ter essa insegurança. O que vai ser dos nossos filhos quando nós não estivermos aqui, né? Sim, e isso foi muito bom lá no meu caso também ter acontecido, né? Porque além de ter nos despertado para isso, logo depois também ela veio perder uma bisavó, né? Então a gente não precisou explicar muita coisa, né? Ela já sabia o que estava acontecendo, que fazia parte da vida, né? Esse ano também a gente acabou perdendo um bebezinho, né? Na barriga ainda da Amanda. Ela estava bem ansiosa, né, para ter mais um irmãozinho, e entendeu, sabe? Então, realmente, de certa forma, é só a vida acontecendo, né? E a gente olhar com esses olhos, né, depois de a gente entender isso, torna realmente a vida bem melhor de ser vivida, né? Amém. Léo, assim como você falou agora a respeito, então, da morte, sempre falo, a nossa baliza é a Bíblia, né? Nós não falamos não é religião, mas é a Bíblia. Então, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? E não tem isso como baliza, amém. Mas, através da Bíblia, nós entendemos que somos... A palavra de Deus fala, agora eu só não lembro onde é que está. Que nós somos eleitos em Deus antes ainda do ventre da nossa mãe. Tá? E que nós somos eternos, Léo. Nós somos eternos. E aí entra Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim como Cristo, ele foi crucificado, foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ele foi crucificado com os nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Então, a palavra de Deus fala que nenhum homem não pecou. Todos estão destituídos da glória de Deus. E o que nos afasta de Deus? O pecado. Quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, fazemos então a ação de nos entregar a Jesus através dessa palavra, nós somos justificados. Os nossos pecados, eles são justificados por Cristo,
que morreu lá na cruz e levou consigo todos os pecados que eram, que são e que ainda virão a ser depois de nós. E ele ressuscita, dizendo assim, daí lá em João 14,6 a palavra também fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele se coloca como o caminho singular a Deus. Então todos aqueles que partem dessa vida, né, entregando a sua vida em Jesus, nós cremos, serão ressuscitados, assim como Jesus Cristo foi, para uma eternidade na glória com o Senhor nosso Deus. Com certeza. E essa questão até que você citou, né, do perdão e tudo mais, ela está, de certa forma, sempre presente no nosso dia a dia, né, nas nossas relações, porque a gente, como ser humano, a gente sempre vai errar e está a todo momento exposto ao erro, né? Então, como o César falou antes, você está passando por esse processo de melhoria e você não está só melhorando com você mesmo ou só no seu relacionamento, você vai também melhorar no trabalho, vai melhorar no relacionamento com os amigos, com a família, com todo mundo, porque você é um só, né? Certamente. Então isso é bem importante, né? A questão do perdão, ela é tão forte, Léo, e ela é tão, principalmente no homem. O homem é que tem mais dificuldade, essa né? questão do orgulho que você citou lá antes, né? O homem, ele é muito mais orgulhoso que a mulher. Não que a mulher não seja, mas o homem tem mais dificuldade. E ela é tão importante, essa questão do perdão, porque nós, normalmente, nós fazemos uma prece que está na Bíblia, a única prece, é um modelo de prece, de oração, que é o Pai Nosso, né? Que a grande maioria das pessoas conhecem de cor, e que fala lá, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós declaramos a Deus que Ele perdoe o nosso pecado, as nossas faltas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas se eu não perdoo, como é que eu espero o perdão de Deus? Se eu não perdoar a Silvia em alguma atitude dela, como é que eu vou esperar o perdão de Deus? Se ela não perdoar uma atitude minha, como ela espera o perdão de Deus? Isso foi bem importante lá, né, Silvia, no início, que o César já citou, você ter esse perfil, né? Com certeza. A questão do perdão, quando a gente compreende o perdão, nós escolhemos perdoar, né? Às vezes a gente, enquanto seres humanos, a gente quer perdoar e quer que aquele sentimento ruim saia do nosso coração. E às vezes não é imediato. Não é assim na grande maioria, né? Independente do que tenha acontecido. Então, quando a gente compreende que o perdão é uma escolha e que aos poucos esse sentimento vai saindo do nosso coração, muitas vezes nesse processo, é claro que hoje falando, a gente consegue, né, César, falar com alegria, né? Mas foram momentos difíceis, né? Foram momentos difíceis, onde muitas vezes eu escolhi permanecer, né? Onde muitas vezes eu olhava para o César e falava para Deus, Senhor, eu escolhi perdoar, eu escolho permanecer, Pai, porque eu creio que Tu pode fazer nova todas as coisas. E glória a Deus por isso, né? Amém. Porque hoje desfruto desse maridão novo, cheio da presença de Deus, né? E eu também, né? Porque nós somos imperfeitos. Então, é muito bonito isso, né? Tem coisas que a gente vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? Hoje a gente olha para trás e tem clareza de tantas coisas que há tempos atrás não tínhamos, né? Então, tudo é no tempo certo. Até tem uma frase que eu já ouvi que diz assim, né? Perdoar não é necessariamente você dar créditos de novo, é você pelo menos zerar a dívida, né? Então o crédito a pessoa vai conquistando ao longo do tempo, conforme ela vai merecendo esse crédito, né? Então essa analogia eu acho ela bem legal, bem interessante, justamente para as pessoas entenderem que às vezes o perdão ele não é imediato, né? Então às vezes demora um pouquinho para cicatrizar, né? Sim. E da mesma forma também um relacionamento, né? Eu já ouvi também um exemplo bem legal
de que o relacionamento ele é como um jardim, né? Hoje ele pode estar muito lindo, mas se você não cuidar, ele vai virar um mato de novo, né? E você ter Deus como ferramenta para manter isso é fundamental também, né? Com certeza. E hoje o César e eu, né, enquanto servos de Deus, né, muitas vezes a gente conversa com casais, com famílias, né, no intuito de ajudar, assim como um dia nós recebemos, né, esse apoio dos nossos pastores. Hoje compreendemos, né, César, que é isso que Deus tem para nós. E às vezes é fácil olhar hoje para nós. Nossa, como que vocês se dão bem? Como que isso flui, né? Como é que vocês chegaram? Como que é isso? E é um processo. Então, o desejo do nosso coração é conseguir contribuir para que as pessoas não desistam. Não desistam dos seus casamentos, não desistam da aliança que temos com Deus, né? Porque essa vida, ela é uma montanha-russa, né? E a gente vai aprendendo a lidar com as situações. A gente vai aprendendo a ser mais maleável. E começa a se tornar mais fácil carregar tudo numa mala, apesar de que eu acho que eu sempre preciso o espaço maior da mala. Mas é isso. Eu acho que lá em casa eu sou a mala. Tem algo fundamental, um presente de Deus, Léo, que faz com que isso tudo possa ser possível. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, lá naquele hospital eu também fiz uma promessa a Deus, que eu iria servir a Deus da forma com que Ele quisesse. Então, hoje a gente é pastor, né? Não foi algo que a gente desejou, mas foi algo que Deus derramou sobre a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como verdadeiro e único Salvador das nossas vidas, entendendo o sacrifício na cruz, a Silvia comentou antes do Espírito Santo, aí entra a coisa maravilhosa. Aí o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, Léo. E a partir desse momento, nós temos mais discernimento. O Espírito Santo de Deus é o consolador, o auxiliador. É aquele que fala assim, não faz assim, está errado. Vai por esse caminho. Ele que vai nos dando, o Espírito Santo de Deus, vai nos dando o direcionamento da nossa vida. E a palavra de Deus fala que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E a partir daí as coisas se tornam melhores. A partir daí as coisas se tornam mais agradáveis. A vida se torna melhor. O apóstolo Paulo dizia, morrer para mim é lucro. Não, viver... Agora eu sempre confundo. Paulo dizia assim, viver é Jesus, morrer é lucro. Se ele morresse a partir daquele momento, ele entendia que ele já estava participando da glória eterna. Mas enquanto ele vivesse, ele viveria como um apóstolo de Jesus. E vocês foram construindo, né, essa confiança cada vez maior e também amadurecendo juntos, né, durante esse processo, né? Ouvindo vocês falar, isso é bem perceptível, né? E eu acho que é bem importante tocar nesse ponto assim, de maturidade, confiança, porque geralmente, às vezes, pontos que faltam lá no início de um relacionamento, né? Onde a gente, muitas vezes, como eu falei, né? Eu com 16 anos, Amanda com 14 anos, a gente não tinha lá uma perspectiva de vida, né? E eu acho que hoje é bem importante a gente já ter essa noção, né? Desde o princípio, né? Porque, como o César antes exemplificou, sem Deus a gente vai caminhando, só que sem uma direção, né? E com Deus a gente tem essa direção, né? Então, lá no início do relacionamento, isso eu acho que é bem importante também, quando a gente ainda é jovem, né? A paixão, Léo, ela termina. Em algum momento da nossa vida, a paixão, que é o nosso primeiro
sentimento em relação à nossa namorada ou namorado, né? Vice-versa. Essa paixão ela vai se apagando, mas o amor ele permanece, porque o amor não vem de nós, o amor vem de Deus, então o amor permanece e o amor faz respeitar. Então quando o respeito entra no relacionamento, quando eu aprendi a respeitar a Silvia como minha esposa, como minha metade, as coisas começaram a melhorar muito, muito, muito. A palavra fala que o amor tudo suporta, tudo crê, né? E é isso. Essa questão da paixão, aquele friozinho na barriga, né? Passa. Ele passa, né? Mas o quão maravilhoso é, né, a gente se tornar um casal maduro e conseguir desfrutar, né, um da presença do outro. E enquanto temos os filhos pequenos, vivemos algo dentro dos nossos lares, né? Mas quando os nossos filhos crescerem, casarem, tiverem, né, as suas responsabilidades, permanecerá o casal, né? E o quanto que é importante a gente nutrir. Antes você falava de um jardim. É assim mesmo. E quando a gente fala em nutrir, o nosso relacionamento com Deus, ele não é diferente. Nós podemos comparar o relacionamento com Deus com o relacionamento que temos com as pessoas. Porque se nós pararmos de nutrir, se nós pararmos de buscar, nós passaremos a não estar mais sensíveis à vontade dele. E isso faz toda a diferença. Porque nós escolhemos permanecer e nós escolhemos fazer a vontade de Deus. Que a própria Bíblia diz que a vontade da nossa carne, muitas vezes, é diferente da vontade de Deus. E é um fato isso. A gente começa a compreender essas coisas. E como vocês hoje fazem para conseguir passar essa visão para os filhos de vocês, que estão já jovens, né? Já estão numa idade bem mais avançada do que os meus, por exemplo. Então, como fazer para conseguir passar essa visão de vida para os nossos filhos, para que eles também sigam esse mesmo caminho já desde cedo, né? E aprendam com vocês que já erraram e já corrigiram, né? E comecem da melhor forma possível, resumindo. Léo, nós somos a Bíblia que os nossos filhos leem. A criança, ela aprende muito mais pelo exemplo do que pela fala. Então, a nossa casa, ela é o nosso primeiro ministério. Nós não temos como querer ser um canal para ajudar alguém se nós não nutrirmos a nossa casa, o nosso relacionamento. Então, nós buscamos equilibrar muito isso. E eu acho que um dos nossos maiores desafios enquanto ser humano é o equilíbrio das coisas, aonde nós precisamos estar neste papel de pai, de mãe, que muitas vezes também é distinto dentro dos nossos lares, mas que também convergem, né? Porque existem coisas que são necessárias que a gente construa juntos. E o César e eu, a gente tem como uma prioridade que o Gabriel e a Bruna sempre tenham total liberdade de abrir o coração deles. Porque nós não somos perfeitos, mas nós buscamos ser de verdade. Porque Jesus é o nosso modelo perfeito, mas nós vamos desapontar. Nós vamos desapontar os nossos filhos, nós vamos desapontar uns aos outros, as pessoas que convivem conosco, mas nós precisamos olhar um para os outros com compaixão, né? Porque se os nossos filhos encontrarem em nós o suporte que eles precisam e que eles tenham a segurança de que eles podem se abrir, mesmo quando errarem, nós cremos que esse é o caminho, né? Porque não é tão bom
nós nos achegarmos na oração, pedindo perdão a Deus pelas nossas falhas. Se nós que somos humanos temos essa capacidade com os nossos filhos, quem dirá a Deus de nos perdoar e nos instruir a caminhar no caminho dele? Então, nós cremos de todo o coração de que a melhor oportunidade é praticarmos dentro da nossa casa. Porque, de certa forma, né, o papel do pai ou dos pais é educar para o céu, né, para o caminho do céu. E você ser essa pessoa, né, você dar o exemplo, né, acho que é a melhor forma possível, realmente. Né, e você manter um relacionamento saudável também entre o casal, algo que mostra para eles que isso é o caminho, porque passa segurança para eles, né? E eles passam a ver que sim, aquele é o caminho mais correto. Seria mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí, Léo. Princípio, a verdade, andar na verdade, assim como a Silvia falou. Certo e errado, né? Certo e errado. Errou, não tem problema. Nós vamos ajudar, vamos corrigir, vamos fazer, né? Vamos auxiliar, mas caminhar na verdade, sempre. Buscar sempre caminhar na verdade. E, Léo, se nós conseguirmos, como pais, pregar neles o caráter de Cristo, é o que enche o nosso coração de alegria. Porque com esse caráter formado, Léo, eles serão bem-sucedidos em tudo que empreenderem. Serão bem-sucedidos na sua casa, serão bem-sucedidos no seu trabalho, serão bem-sucedidos na sociedade. Eles tendo esse caráter, um caráter que sabe perdoar, um caráter de amor, um caráter de respeito, um caráter de Cristo, um caráter perfeito. Nós erramos, assim como o senhor falou, Cristo não, é um modelo perfeito. E assim como nós citamos antes, né? Nós somos um só. Então, muda a postura de acordo com a circunstância, né? Você está no trabalho, você tem uma postura um pouco mais séria, você está num outro lugar, você é um pouco mais extrovertido, mas esses princípios, né, que o César tanto fala, eles sempre permanecem. Eu acho que no final é isso que importa, né? Porque esse você leva aonde você vai estar, né? Você fez uma pergunta antes, Léo, de como é que faz para passar isso de um para o outro, né? Além do exemplo. Deixa eu voltar ali. O maior exemplo e o exemplo mais lindo, cara, é o de Jesus Cristo. O ministério de Jesus durou 3 anos, dos 30 aos 33, quando ele foi crucificado, e ele pega 12 apóstolos, os improváveis, os homens que não eram os seletos da sociedade, não eram os doutores, eles não eram homens que tinham capacidade de participar do sinédrio na época, porque eles não eram julgados para aquela sociedade daquele tempo importantes o suficientes ou cultos o suficientes para estarem ali. A partir desses 12, Jesus trabalhando com eles 3 anos, começa um ministério que perdura até hoje e vai durar até a volta de Jesus. E eu não estou falando de igreja ou de religião, estou falando de um ministério cristão que começou naquele tempo, através daqueles 12, e se ramificou. Até os dias de hoje continua se ramificando, continua crescendo, continua levando o amor de Cristo a todas as pessoas. Porque a palavra de Deus fala que toda criatura precisa ouvir da palavra de Deus, até que alcance a todos. Então o desejo de Deus é que todos nós saibamos, o conheçamos verdadeiramente, conheçamos a salvação que Deus coloca no seu Filho amado Jesus Cristo. Isso é lindo, é maravilhoso. E esse amor faz com que a gente transborde e queira também passar para as pessoas. E aí vem através da igreja e as formas que o Senhor tem nos dado. No nosso caso, como pais, passar para os próprios filhos, né? Para vocês, ainda mais que passam para muito mais pessoas, né? Então é um trabalho
bem legal, bem importante, né? E o mundo precisa dessas pessoas, né? E para ir encerrando já esse nosso primeiro bloco, notei um ponto em comum que, tanto no relacionamento de vocês quanto no meu, em determinado momento a gente acaba percebendo que tem vazios a serem preenchidos, né? Que a gente vai preenchendo nos nossos filhos também. Então, eles têm vazios e a gente precisa preencher eles, porque se não for a gente, algum outro vai preencher, né? Mas no relacionamento em si, a gente percebeu em determinado momento que faltava preencher um desses vazios e que depois a gente percebeu que era Deus, né? Na visão de vocês hoje, existe algum outro caminho, alguma outra ferramenta que talvez possa preencher esse mesmo vazio da forma que Deus preenche? A Bíblia nos fala buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Os dois abençoados aqui começaram ao contrário. E isso é muito comum. A gente começa a construir uma vida juntos e aí a gente percebe que, apesar de termos uma boa vida, vamos assim dizer, nos falta algo. E aí nós fomos compreender quando a palavra diz buscar primeiro o reino de Deus. E a conclusão que eu chego é que nós podemos conquistar muitas coisas. Nós podemos ter uma vida abençoada. Mas se Deus não estiver no centro, nós viveremos dias onde nós não conseguiremos compreender algumas coisas com relação à nossa vida. E com relação a encontrar, preencher. De outra forma, Léo, César e eu, a gente respeita muito a opinião das pessoas. Nós respeitamos muito porque Deus é um Deus tão educado, tão amável, e Ele nos deu o livre-arbítrio, onde Deus, Ele não impõe. Ele nos dá o acesso, e nós somos livres para escolher caminhar com Ele ou não. E isso está posto para todas as pessoas. Nós escolhemos. Então, nós cremos que existe um lugar em nós que é inegociável, que é preenchido só pelo próprio Deus. Porém, nós respeitamos, né? Porque as pessoas são livres. Então, nós precisamos compreender, né, que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Mas a nossa oração é para que cada vez mais pessoas, mais famílias compreendam a necessidade de buscar viver com Deus. E isso é bem interessante que você falou, né, de começar com Deus, porque esse é um ponto que talvez seja uma desculpa, de certa forma, para muitas pessoas, né, de, eu não tenho tempo, minha rotina é muito corrida, né, o que acontece para muitas pessoas e é normal, mas a partir do momento que você passa até a aplicar, né, isso que você falou, começar com Deus, talvez no dia a dia mesmo, né, ter como prioridade. Então, começa o dia orando, né? Sim. E aí você vai inserindo isso na vida aos poucos, né? Deus nos dá 24 horas por dia e nós não conseguimos dar um pouco desse tempo para Deus. Segundo a tua colocação, Léo, se tu me permite. Fique à vontade. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a nossa mente, ela precisa ser renovada para que a gente experimente essas coisas boas, perfeitas e agradáveis de Deus. Ela diz assim, não se amolde ao sistema desse mundo. Por isso a dificuldade da tua questão com os filhos. A nossa maior dificuldade hoje como pais, não só nós, mas toda essa geração, é educar os filhos, porque hoje existe na palma da mão, eles têm acesso a informações muito rápidas e diversas que antes nós não tínhamos. Então, culturalmente, hoje nós vivemos
de uma forma muito diferente na criação dos filhos, em decorrência de outras épocas. Então a gente também tem que estar ligado, tem que estar esperto quanto a isso. E nós precisamos cuidar. E essa passagem ei, cuida. Renova a sua mente. Não se amolde ao sistema desse mundo. Não quer dizer que tudo que está posto aí está certo, não. Não é? Procura, assim como você falou também, procurai primeiro o reino dos céus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo assim, procura primeiro o reino. E o resto tudo eu te dou. Mas a gente se atravessa e faz errado. Claro que sempre fazendo a parte que cabe a nós, né? Porque nada vai cair do céu. É verdade. Mas é isso, né? É mostrar o bem e o mal, é mostrar o certo e o errado, né? E vale muito para esse exemplo aí também. Com certeza. Pessoal, o papo tá maravilhoso, mas eu vou encerrar esse nosso primeiro bloco aqui. E fiquem agora com os nossos patrocinadores, que eu sempre peço para lembrar com muito carinho, porque é graças a eles que nós conseguimos levar esse rico conteúdo até você aí de casa. Cervejaria Lasberg, feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Estamos de volta e esses foram os nossos patrocinadores e a gente sempre lembra com muito carinho aqui também, principalmente os nossos patrocinadores ouro, né? Que é a Revisa Pneus Auto Center, lá do Daniel e também do César, que hoje está aqui conosco. Fiz um serviço lá esses dias, ficou 100% e até vender meu carro não vou mais de tão bom que ficou. Tem também a Francar Yamaha Motos e Veículos, lá do Pedro Paulo, com muitas novidades lá para você. E também a Nedel Telecom aí do Henrique, que possibilita que esse conteúdo chegue até a sua casa através da internet. E agora, para finalizar, nós vamos aqui para os nossos quadros. E o nosso primeiro quadro é o Confessionário. E a primeira confissão que nós temos aqui
é a seguinte, vamos ver se a gente consegue ajudar esse cidadão aí. Vamos lá. Namoro há 5 anos e ainda não sei se ele é a pessoa certa. O que poderíamos dizer para essa pessoa? Acho que é uma mulher perguntando, né? Então eu passo a bola. Vai lá. Acho que é uma boa pergunta, né? Como o Léo falou antes, eu acho que esse período do namoro, né, é um período onde a gente passa a avaliar, a viver coisas juntos, né? E olhando para Deus, eu acho que o ideal é que a gente venha orar, né, por esse relacionamento, para que Deus venha dar paz, se de fato essa é a pessoa que Deus tem para caminhar, né, junto com esta pessoa então que fez a pergunta, né? E uma coisa é fato, né? Eu creio que para ela ter feito esta pergunta é porque anseia caminhar com Deus e desfrutar das promessas de Deus, né, para a sua vida. E uma vez que nós casamos, nós passamos a ser uma carne diante de Deus. E a partir desse momento, o quão importante é que o casal escolha andar junto neste caminho. Se assim não for, as coisas se tornam mais difíceis. Não é impossível, mas se torna mais difícil, porque as ideias não convergem. Então, é bem importante ter consciência disso, né? Até onde estamos dispostos a passar por isso, né? Então, eu acho que é bem válido olhar com esse olhar e pedir para Deus, né? Com total confiança de que Ele sabe o que é melhor para nós. Como eu brinco muitas vezes, né? O namoro foi feito para acabar. Ou acaba mesmo, ou você casa, né? Então, claro que, com certeza, depois de assistir esse programa, a tua decisão vai ficar muito mais fácil. Talvez não teria nem feito essa pergunta, né? Mas vamos lá. A segunda. Não estou conseguindo inserir a vida espiritual no relacionamento porque parece que no início é um pouco mais forçado. E eu acho que é natural, né? Pelo menos para mim foi, para nós foi um pouquinho mais forçado ali no início, mas com o tempo vai ficando natural, né? Sempre vai existir uma barreira. A pessoa, então, que não quer ou não está tão próxima assim, do mesmo nível espiritual que quem está fazendo a pergunta, né? Mas frente a tudo aquilo que nós já conversamos, e seguindo a palavra de Deus, né? A pessoa com sabedoria e demonstrando esse caráter renovado em Cristo Jesus, eu creio que no seu caminhar vai conseguir, vai demonstrar o amor de Cristo e essa pessoa também vai querer andar no mesmo caminho. É a paciência, né, que você citou antes. E a oração, né? Clamar claro. a Deus e a sua ação de caráter vai fazer a diferença. E a reforma constante também, né? Está sempre num processo de transformação. Mas é importante, é edificante. O casal, quando percebe que ambos andam em convergência, como a Silvia relatou há pouco, tudo muda, tudo melhora, tudo se fortalece. Isso aí. E a última aqui, agora, esse aqui veio com gracinha, mas vamos lá. Eu sou o marido estrela cadente. Cada vez que passo pela minha mulher, ela faz um pedido. Leva o lixo, lava a louça, limpa o chão. Boa. É preciso, né? Tem que se ajudar, né? Tem que ser recíproco nisso também, Bom, né? posso responder? Vai que você é estrela, então. Eu vou responder porque quando eu aprendi que o sacerdote da casa, o homem, ele deve fazer essas coisas, ele precisa ajudar, ele habita nesse lugar, ele também está ali. Lavar a louça não vai cair os dedos, ajudar a esposa, faz parte do contexto todo. A hora que nós entendemos isso, nós fazemos essas atividades sem reclamar, sem murmurar, entendendo que se nós compartilharmos das suas tarefas, a nossa esposa, é claro, não vai estar tão cansada também, né? Vai estar com mais tempo para nós. E nós, através das nossas atitudes, ensinamos os nossos filhos que isso faz parte, que o marido também ajuda dentro de casa. Isso é bem importante, né? Uma questão que até a gente acabou não citando antes,
Mas essa questão de divisão de tarefas, de trabalho, até mesmo a questão financeira, muitas vezes, né, dentro de casa, também são questões que às vezes atrapalham um casamento, um relacionamento, né? Então, é bem importante ter isso bem definido, né? Você, claro, não precisa ser tecnicamente perfeito, né? Só que é importante você também ser recíproco nisso também, né? Nós entendemos, Léo, eu e a Silvia, nisso nós sempre convergimos. Nós podíamos divergir de muitas coisas, mas nisso a gente sempre convergiu. Nós sempre entendemos que o nosso trabalho, ele edificava a casa. Tudo que a gente fazia era para o crescimento da casa, do coletivo. Então nós sempre tivemos um único caixa. Entendemos que somos uma única pessoa. A palavra fala, né, que a gente vai se unir e se tornarão uma só carne. Então nós somos uma só carne, temos um só caixa e dividimos todo o contexto de uma só casa. Uhum. Eu acho que esse ponto é bem interessante, né? Porque eu e a Amanda também a gente acabou se juntando muito cedo e a gente passou por praticamente todas as circunstâncias possíveis, né? Só um trabalhando, os dois trabalhando, a Amanda mais cuidando dos filhos, né? Um filho, dois filhos, uma condição melhor, uma condição pior, né? E realmente você entender isso e se ajudar e como o César falou, uma só carne, um só caixa. Eu acho que boa essa pode virar um meme, né? Mas eu acho que realmente isso é bem legal, né? É um ponto que realmente ele merece atenção. Na nossa vida tem funcionado. Eu também acho que é assim. Mas vamos lá. Agora vamos para o nosso quadro, o Frente a Frente. Como passar pelos dias mais difíceis quando achamos que já não tem mais volta. A gente citou aqui alguns testemunhos também, né? A gente até falou um pouquinho sobre a morte. Acho que é mais ou menos nessa linha aí, né? Que como tem até um ditado que diz, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? A palavra fala: vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Deus é fiel para cuidar do nosso coração. Nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma são os nossos sentimentos, onde nós sentimos alegria, tristeza, onde muitas vezes a gente se vê exatamente nesse lugar dessa pergunta. A gente não vê mais saída, mesmo crendo que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Às vezes nós nos questionamos por que nós estamos passando por isso. Mas Deus, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, porque a nossa força vem do Senhor, a nossa alegria vem do Senhor e não das circunstâncias, mas com toda certeza, diante das dificuldades, toda a diferença também faz nós termos suporte. Se hoje o César e eu estamos aqui e fomos muito sinceros e transparentes em compartilhar um pouco da nossa história, foi porque um dia alguém estendeu a mão, ajudou e contribuiu a mostrar o caminho para que a gente pudesse aprender a andar juntos. Amém. E fazer a melhor escolha que nós fizemos na nossa vida, que foi diminuir o nosso eu, para que Deus crescesse nos nossos corações. E é realmente assim, né? A gente, quando passa por uma dificuldade, né? Quando a gente cai, a gente tende a levantar mais forte, né? Então a gente precisa entender isso também, e às vezes olhar para as situações com esses olhos, né? Porque realmente isso tem várias coisas que às vezes doem, mas depois nos fortalecem. Nos edificam, né? As isso. Dificuldades, elas edificam as nossas vidas, né? Exatamente. Como inserir a vida espiritual no relacionamento e convencer a namorada também? Inserir. Será que é a melhor palavra, né? Eu creio que sim. Como inserir? Então a pessoa quer começar, inserir, quer começar. Eu entendo assim, como inserir, como fazer. Uhum. Fazer buscando a Deus.
pela palavra, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, falando com Deus. Orar, falar com Deus com as tuas próprias palavras, trazer Deus para dentro da tua casa, para dentro da tua vida, para dentro do teu relacionamento. Algo que, quando César falava, veio ao meu coração, que nós sejamos a mudança que nós queremos, às vezes, nas pessoas que convivem conosco. Porque nós não temos nem autoridade sobre a nossa vida, porque a nossa vida é nos dada por Deus. Quem dirá sobre o outro? Se às vezes é tão difícil a gente conseguir nós mesmos mudarmos em algumas áreas, quem dirá sobre os outros? Então, quando a gente olha para essa questão, e às vezes a gente quer tanto desfrutar de momentos, viver coisas com as pessoas que a gente ama, por que não começar a demonstrar atitudes diferentes? Existem tantas formas da gente demonstrar que nós queremos o bem, que nós queremos viver em paz, que nós queremos desfrutar dessa paz que excede todo o entendimento humano, né? E me vem até um filme que edificou muito a minha vida anos atrás, que é Quarto de Guerra, né? Quem tiver a curiosidade, que não assistiu, é um filme que edificou muito a minha vida, né? E que eu acho que vem ao encontro dessa pergunta. E isso também volta um pouquinho naquele ponto, né? Que a gente citou lá no início, de que Deus começa por nós para depois nós fazermos pelos outros, através né? de nós. Então, daqui a pouco, essa pessoa talvez está querendo inserir, vamos dizer assim, algo na vida de outra pessoa, sem talvez ela estar 100% disposta e aberta a isso, né? Então, é bem importante também a gente sempre começar por nós mesmos. Eu acho que isso é um ponto bem legal. Ninguém pode entregar aquilo que não tem, né, Léo? Resumindo, eu creio que seja isso. O professor de matemática não pode ensinar matemática se ele não tiver habilidade, se ele não tiver todo o conhecimento dela. Nós não podemos entregar nada que nós não tenhamos em nós. Então, isso é o princípio, né? Nós precisamos estar cheios para que através de nós também possa ser feito. E vamos para o último quadro aqui agora, o Sem Desculpas. Vamos lá, então. Para quem usa os filhos como desculpas para manter o casamento de pé? Isso é suficiente para manter o casamento? É ou não deveria ser? Como que vocês veem isso? Eu creio que em determinado momento na nossa vida, Léo, o que nos ligava como marido e mulher realmente eram os nossos filhos. Por um período de tempo, eu creio que foi isso, sabe? Mas não pode ser o que vai manter. Ele pode ser aquele elo que não estoura, que não rompe, que está lá, a mulher está aqui, o homem está aqui, e tem aquele elo de ligação ali que são os filhos, né? Por um período de tempo, eu creio que isso pode acontecer. Mas ele não perdura por muito tempo. Esse elo, ele rompe. Então, assim, quando isso acontece, a luz de alerta já está ligada, já está acesa. Reconciliação. Buscar o Senhor, buscar em Deus essa reconciliação do matrimônio, esse reacender do amor, trazer o amor de Deus em nós, para que o cônjuge possa ver isso. Deus faz, Léo. Deus faz. Deus restaura. Deus restaura. Deus restaura o amor. O meu amor, o meu sentimento, a minha alegria de estar com a Silvia hoje é muito melhor, é muito mais grande que no tempo de namoro. É mais maduro, é mais saudável. Estar com a família, estar junto, as coisas mudam muito. É maravilhoso. Mas buscar em Deus, buscar em Deus. Deus é a nossa fonte de tudo. Eu acho a tua resposta ela perfeita para quem está talvez vivendo isso hoje, aproveitar esse tempo enquanto ainda são os filhos, né, que estão talvez segurando esse casamento para buscar ainda Deus, né, e restabelecer isso.
Porque se teve uma coisa que eu também percebi ao longo do caminho é que nós acho que em algum momento também, de certa forma, priorizávamos os filhos, né? Até que a gente percebeu que não, a gente precisa priorizar um ao outro, né? Porque a gente estando bem como casal é o melhor cenário possível para os filhos, né? Então acho que é mais ou menos por aí, né, Silvia? Verdade. Acho que só temos a agradecer, né, pela oportunidade, César. Amém. Acho que foi muito bom estar aqui, né? Acho que faz também nós olharmos um pouquinho para nós, para a nossa história. E isso me faz mais uma vez me lembrar de algo que eu sempre coloco nas minhas orações, para que Deus nunca permita que eu me esqueça de onde Ele me tirou, né? Aonde a gente realmente hoje pode agradecer e desfrutar de um novo tempo, né? E aproveito também para colocar o César e eu à disposição, se alguém que vai ouvir essa entrevista talvez esteja precisando de ajuda, nós queremos nos colocar à disposição, né, como servos de Cristo que somos nessa terra, né? Não somos perfeitos, como já comentamos antes, mas o desejo do nosso coração é poder contribuir, sendo um canal, assim como também já fomos e somos ajudados, porque também somos pastoreados, né? Porque também somos seres humanos e temos as nossas dificuldades. Para fechar, a gente sempre pede que o convidado dê uma dica de ouro para o pessoal de casa. Qual seria essa dica de ouro que vocês poderiam dar para o pessoal de casa aplicar e conseguir ter um resultado legal depois de ter assistido esse programa que já foi muito rico? Isso aqui é um grande bônus. Léo, para mim não tem como ser outra dica a não ser entrega a tua vida para Jesus. Procura conhecer Jesus. Procura conhecer o sacrifício, entender o sacrifício na cruz. Nele, através dele, nós teremos uma vida eterna. Apocalipse diz que Deus vai enxugar a lágrima de todo o olho. Nós herdaremos um lugar maravilhoso junto da presença de Deus para a eternidade. Não quero fazer aqui nenhuma pregação escatológica e nem me aprofundar, né, na palavra agora, não é tempo. Mas assim, uma dica: entrega a vida para Jesus. E como a Silvia se colocou à disposição, né, vocês estão aí justamente para auxiliar as pessoas nisso, né? Deus está fazendo isso através de vocês. Não sei se eu posso afirmar Pode. Isso. Então tá bom. Muitas vezes, Léo, a gente precisa de ajuda. Às vezes, alguém que mandou uma pergunta dessa, ela quer, ela sabe do que precisa, mas não está conseguindo. Pode nos procurar, que a gente vai ter o maior prazer em estar auxiliando, ajudando e pastoreando. Certo, pessoal, muito obrigado, César, muito obrigado, Silvia, mais uma vez, tá, por terem aceitado o convite. Sejam também sempre muito bem-vindos aqui aos estúdios da SATV. E realmente, muito obrigado, porque eu tenho certeza que, para quem nos assistiu aí de casa, foi de grande valia esse bate-papo e que possa aplicar isso, né, no relacionamento. Amém. Não só a dois, né, mas também no relacionamento com a família, com os filhos e com Deus, né, que com certeza isso vai somar e muito na vida de todas as pessoas. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos, Deus, Léo, e que Deus te abençoe, que você continue sendo um canal de esperança para muitas pessoas, porque nós entendemos que através do teu programa, com assuntos pertinentes, muitas pessoas são alcançadas. Sim, com certeza. A gente espera, esse é o grande objetivo. Pessoal, muito obrigado também a você aí de casa, né, que sempre nos acompanha. Afinal, de nada adiantaria todo esse programa se não fosse por você, nosso telespectador. E para você que quer ainda mais conteúdos, pode acessar o site www.unicoatalho.com.br, que você também vai encontrar mais conteúdos.
Então, muito obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima. E agora fica com os nossos patrocinadores. Até mais. Tchau, tchau. Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma auto center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo.